Meu nome é Fernanda Lemos, sou mestre em Saúde Materno-Infantil pela Universidade Federal Fluminense e uma das autoras do artigo denominado Estudo Evolutivo dos Casos de Cardite Reumática tratados com corticosteroides em um hospital público. Estou aqui para falar sobre a febre reumática, que é encontrada no mundo inteiro, mas nos países em desenvolvimento, como no Brasil, permanece sendo a principal causa de doença cardíaca adquirida em crianças e adolescentes, infelizmente ainda é subnotificada. Aparecem cerca de 15 mil novos casos de cardite reumática ao ano. A lesão valvar reumática é responsável por 40% das cirurgias de troca valvar, com custo médio de R$ 89 milhões ao ano para o nosso país. Em virtude da importância do tema, realizamos um estudo observacional, longitudinal e retrospectivo de pacientes atendidos durante 15 anos no Serviço de Cardiologia Pediátrica do Instituto Estadual de Cardiologia Luísio de Castro, no Rio de Janeiro. Em todos os casos, o diagnóstico de febre reumática seguiu os critérios de Jones, revisados e revalidados, mais a evidência de faringoamigdalite prévia causada pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. Os critérios de inclusão foram de crianças e adolescentes na faixa etária entre 5 a 18 anos de idade que receberam a corticoterapia. A conduta terapêutica foi a preconizada pelas diretrizes da Organização Mundial de Saúde e da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Os pacientes foram divididos em 2 grupos: casos tratados apenas com corticosteroides em doses de imunossupressão, casos que também necessitaram de abordagem cirúrgica. O levantamento dos casos diagnosticados de febre reumática e tratados no IECAC foi de 174 pacientes no período entre janeiro de 2000 até dezembro de 2015. Destes, selecionamos 93 que precisaram de imunossupressão com corticosteroides. Em alguns dos nossos pacientes, a corticoterapia oral não havia sido inicialmente eficaz e foi necessária a introdução da metilprednisolona venosa. No entanto, em nossa amostra, a pulsoterapia foi pouco utilizada, provavelmente pela otimização prévia do tratamento medicamentoso por via oral. 93% dos pacientes já apresentavam cardite moderada ou importante e 100% da amostra cursaram com insuficiência mitral. Cerca de 76% dos pacientes receberam corticoide, sem serem submetidos à cirurgia, e 23%, além da corticoterapia empregada, necessitaram de procedimento cirúrgico. A equipe cirúrgica efetuou a correção pela plastia ou substituição valvar em posição mitral, aórtica e ou tricúspide. No nosso grupo, a opção pela substituição valvar foi feita em virtude da deformidade do aparelho. A intervenção cirúrgica para o reparo valvar ocorreu principalmente na válvula mitral. Cursaram com boa evolução aqueles que foram submetidos à cirurgia, em fase ideal, e óbito os abordados tardiamente, com comprometimento da função miocárdica. A mediana do tempo de acompanhamento pelo nosso serviço foi de 5 anos. Atualmente temos 92% dos pacientes que continuam em segmento ambulatorial. Durante o acompanhamento, observamos que a profilaxia secundária com a penicilina G-benzatina foi aplicada regularmente em 59% dos pacientes. Mesmo assim, em alguns de nossos adolescentes, a profilaxia secundária esteve prejudicada. Nestes, houve uma dificuldade de adesão ao uso sistemático de injeções periódicas da penicilina G-benzatina. Em decorrência de um episódio de cardite, 47% tiveram única hospitalização e 5% permaneceram apenas em controle ambulatorial. Houve indicação de reinternação por 2 ou mais vezes em 45% da amostra. Do total de casos com a imagem de vegetação, preferencialmente na válvula mitral, a metade teve isolamento bacteriológico do germe desencadeador de endocardite infecciosa e o Staphylococcus coagulase negativo foi o principal patógeno encontrado. Verificamos evolução clínica favorável na maioria dos casos de cardite grave, com imunossupressão por corticoides e acompanhamento ambulatorial periódico. Observou-se melhora em 70% dos pacientes.
Em relação à evolução ecocardiográfica, no exame inicial, mais da metade dos pacientes apresentavam tripla lesão valvar, denotando a intensidade da doença. E ao final do tratamento, evidenciamos que na maioria houve diminuição do acometimento trivalvar. Observou-se que tanto no estudo ecocardiográfico da fase aguda quanto na evolução final houve predomínio da fração de ejeção de ventrículo esquerdo preservada. Apenas 2% apresentaram disfunção sistólica ventricular e com média estimada inicial da fração de ejeção de ventrículo esquerdo de 33% e final de 27%. Obtivemos o índice de abandono ao segmento ambulatorial inferior ao inicialmente esperado, de apenas 2%. Estes resultados poderiam ser explicados pelo trabalho da nossa equipe multidisciplinar que envolveu os pacientes e seus familiares para o entendimento da doença e a necessidade de se impedir novos surtos, ressaltando a importância da prevenção da febre reumática.